Já? Bom, gente, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá para mais um dia de estudo, mais um dia onde a gente vai se debruçar sobre mais um texto bíblico, dedicados a aprender na Santa Palavra do Senhor. Para você que talvez esteja passando por aí agora, nas nossas páginas de estudo, nós estamos terminando hoje o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, e hoje a pretensão é concluir o capítulo 27 e 28, para nosso próximo encontro, a gente começar aqui falando sobre o Evangelho de Lucas. Então nós vamos ler hoje aqui o capítulo 27, obrigado meu irmão. Vamos estudar aqui esse finalzinho da história aqui do Evangelho de Cristo, momento da prisão, do suicídio de Judas, da crucificação e da ressurreição de Cristo. Esses são os assuntos que hoje nós vamos passar por eles aqui. Então você de casa aí, que porventura esteja passando aí pelo nosso canal e tomando nota do nosso estudo, você vai observar que hora ou outra eu vou olhar para um lado para o outro, é porque nós estamos gravando esse estudo aqui na nossa igreja, é um estudo também presencial, e eu tenho aqui alguns irmãos que estão conosco fazendo parte desse estudo. Mas você de casa tem a oportunidade de corroborar, de participar, deixando aí no chat aí uma pergunta, ou uma corroboração, ou um auxílio, uma crítica. Fique à vontade para participar conosco, amém? Vamos lá, vamos orar antes de mais nada, para começarmos esse estudo. E logo após, de Bíblia aberta, no capítulo 27 de Mateus, nós vamos aprender a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui no Teu nome, a fim de aprendermos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito, que é o supremo professor, possa nos instruir agora e possamos chegar à consciência do que esse texto tem a nos dizer. Fala conosco, Papai amado, é o que queremos no nome de Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 27 é o alvo do nosso estudo hoje. Como eu disse a vocês, na minha Bíblia aqui, que é uma Almeida Revista Corrigida, as perícopes estão divididas da seguinte forma. Do verso 1 ao 10, fala sobre o suicídio de Judas. Do verso 11 ao verso 31, fala sobre Jesus perante Pilatos. Do verso 32 ao verso de número 56, fala sobre a crucificação. E do verso 57 ao 66, fala sobre a sepultura de Jesus. E aí nós terminamos o capítulo 27 e, tendo tempo, iremos adentrar ao capítulo 28. Então vamos à primeira leitura de hoje e depois a interpretação e aplicação do capítulo 27, que diz assim: chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-los no cofre da oferta, porque são moedas de preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram um campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. E então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, e certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nos pelo campo de oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então, nessa primeira perícope,
A gente leu aqui sobre o momento em que Jesus é levado até ali, ele é levado a essa expressão de cativo até Ponto Pilatos. O objetivo aqui agora é matarem ele. No capítulo 26, no final do capítulo 26, a gente vê que Jesus é preso no Getsemane e é levado para o Sinédrio. Há uma diferença bem clara aqui. Sinédrio é uma coisa e Pôncio Pilatos é outra. Sinédrio era um grupo de judeus que faziam parte do sacerdócio, os escribas, os estudiosos, os anciões, os homens de renome do povo judeu. Eles formavam um grupo, uma elite religiosa e política chamada de Sinédrio. Então Jesus foi preso no Getsemane e é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. E no pátio do sumo sacerdote, eles fazem perguntas para Jesus, né? O sumo sacerdote pergunta: você é o filho de Deus? Isso aqui é interessante, quando a gente lê aqui a parte de Jesus na presença de Pilatos, vai ter uma diferença. O sacerdote pergunta isso aqui para ele: você é o filho de Deus? E Jesus fala para ele: você o dizes. Nessa hora ele fica revoltado, porque Jesus olha para ele e fala assim: você o dizes, eu porém digo, que vereis breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus fala isso, o sumo sacerdote Caifás rasga a sua veste, fica enlouquecido e ele grita: olha, ficou provado entre vocês. Porque o que acontece? Quando Jesus sai do Getsemane, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, na presença do Sinédrio, repito eu, esses homens do alto escalão religioso e político. O Sinédrio era formado de sacerdotes, príncipes dos sacerdotes, anciões, escribas, fariseus, os homens de renome daquela época que contribuíam para a religião judaica e para a política também. Esse era o Sinédrio. Então Jesus é tirado do Getsemane pelos soldados, mas é levado para a casa do sumo sacerdote. Lá, na presença desses homens importantes, o sumo sacerdote faz a pergunta: tu és o Filho de Deus? Jesus fala: é você que está falando. Mas breve, você vai ver o Filho do Homem ser recebido à direita do Deus Todo-Poderoso. Sobre as nuvens vai ser recebido com glória. E aí ele rasga as vestes dele e ele começa a gritar: vocês estão vendo? Agora não há mais o que dizer a favor dele. Ele acabou de dizer. A prova que nós precisávamos, ele acabou de dizer. Por que ele diz isso? Porque alguns no meio do Sinédrio ainda tinham algumas dúvidas quanto ao matar Jesus. Mas agora, na religião, e repare que o assunto que está sendo tratado com o Sinédrio é religião. O que eles perguntam para Jesus? Tu és o filho de... É religião que está sendo discutido aqui. E quando Jesus fala que é, e que vai ser recebido do lado direito do trono de Deus, eles falam: blasfêmia, blasfêmia, e aqui é uma loucura. Então eles acusam Jesus de blasfêmia, e na religião judaica, e na política judaica, e na criminalística judaica, isso cabe morte. E agora eles falam: vamos matá-lo, ele merece morte. E aí o texto continua dizendo, no finalzinho do capítulo 26, que eles começam a cuspir na cara de Jesus e darem socos na cara de Jesus. Eles esmurram Jesus, e aí um dos homens lá, para tirar onda com a cara de Jesus, fala assim: tu não és o Cristo? Fala aí quem é que te bateu. Ou seja, o que isso traz à nossa consciência? Alguém ousa dizer o que aconteceu aqui para eles falarem isso? Revela aí quem é que te bateu. Isso quer dizer que muitas pessoas estavam socando a Jesus. E quem já passou por um espancamento ou já assistiu um espancamento, sabe que depois do primeiro soco tu não sabe mais quem é que bateu. Isso quer dizer que muita gente que estava ali bicaram a cara de Jesus, chutaram a barriga de Jesus,
deram murros em Jesus, deram tapas na cara de Jesus, literalmente usando a palavra popular do carioca, esculacharam com Jesus. E no outro dia, pegam ele e levam para Pôncio Pilatos. Porque embora eles tinham argumentos para matarem Jesus, os argumentos eram religiosos. Não eram argumentos de que daria autonomia na política governamental de Roma. Porque embora o Sinédrio tinha poder, eles não tinham todo o poder. Eles não podiam sair matando gente à torta e direita. Na cultura deles, na religião deles e na visão política deles, Jesus merecia a morte. Só que não é a cultura judaica que domina agora. É o Império Romano. Então, antes de matar Jesus, eles têm que levar Jesus até o governador, em nome de Roma, que é o Pôncio Pilatos. E levando Jesus até o Pôncio Pilatos, Judas ouve falar que Jesus foi condenado à morte. E o texto que lemos vai dizer que quando ele ouve falar que Jesus é condenado à morte, ele vai até o sacerdote e fala: opa, que isso, cara? Não, eu estou arrependido. Eu estou arrependido porque eu estou vendo que sangue inocente vai ser derramado. E eles falam: o problema é teu, meu irmão, isso é contigo e Deus. E ali Judas taca as moedas na cara do templo. Eles pegam a moeda, alguém deve ter dito: bota de novo lá no cofre. E um deles falou: não, isso não pode acontecer, isso aí tem um preço sobre isso aí. O judeu tem muito essa questão ritualística, nesse sincretismo nas coisas. E ali eles pegaram, compraram um campo, e esse campo começou a servir para enterrar estrangeiros. Por quê? Porque na cultura judaica não se enterrava um gentil num cemitério onde se enterrava o judeu. É por isso que aqui no Brasil, eu acho que aqui no Rio de Janeiro tem, acho que é lá em Auma, tem um cemitério israelita. Vocês sabiam disso? Eu acho que é lá, não, em Auma não. Esqueci o nome ali. Do Caju. Acho que é lá no Caju. Ali no Caju tem um montão de cemitério. É uma rua só de cemitério, são vários. E acho que lá no final tem um cemitério israelita. O que é um cemitério israelita? Só se enterra judeu lá. Porque o judeu tem essa cultura de não ser enterrado com outra pessoa que não seja judia também. Isso é uma cultura antiga deles. Eles faziam um cemitério para rei, cemitério para sacerdote, cemitério para levita, para rubenita, era tudo separadinho. Então agora eles vão comprar um campo, vão dar a esse campo o nome de campo de sangue, e vai ser enterrado nesse campo só estrangeiros. Isso aqui é interessante, porque é uma profecia cumprida do profeta Isaías, que também tem semelhança com uma profecia do profeta Zacarias. Mas Mateus citou Isaías, não, Jeremias, que é o capítulo 32, se não estiver equivocado. Jeremias fala sobre isso, sobre que iriam comprar um campo, e esse campo serviria para enterrar estrangeiros, e que os judeus é que avaliaram quanto que valia esse campo. Já era uma profecia que se cumpriu aqui, tanto que Mateus fala que se cumpriu. E por que Mateus usa muito essa cultura de falar? E o profeta falou. Vamos ver se vocês estão lembrados das nossas antigas aulas. Por que Mateus sempre faz esse link do Novo Testamento com o Antigo Testamento? Por quê? Alguém sabe responder? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mateus sempre faz esse link do Novo Testamento com o Antigo, porque o grupo para qual Mateus está escrevendo é os judeus. Mateus está escrevendo para um grupo específico de pessoas, os judeus. Por isso que Mateus é o único que começa com genealogia, porque a forma que Mateus escreve é uma forma judaica de se entender. Então, sabedor de que quem vai ler são os judeus, ele escreve numa maneira ortográfica que os judeus vão entender.
E esse link que ele faz do Novo Testamento com o Antigo é para provar que Jesus era quem dizia ser. Então agora Mateus está dizendo, ó, mais uma profecia, tá vendo? Que se cumpriu. Então se o profeta fulano falou e está se cumprindo hoje na vida de Jesus, quer dizer que Jesus é de fato quem ele falou. Afinal de contas, gente, temos que ter em vista que os evangelhos foram escritos com uma só intenção: convencer os seus leitores de que Jesus é o Messias. Então Mateus aqui está escrevendo para convencer quem vai ler isso aqui de que Jesus é o Messias. E qual é a maneira que ele usa? Apontando para o Antigo Testamento, profecias que estão se cumprindo agora na vida de Jesus. Então, se as profecias estão se cumprindo na vida de Jesus, quer dizer que de fato ele é quem disse, então ele está provando que Jesus é o Messias. Por isso que Mateus faz esses links. Daqui a pouco a gente vai ler outro texto que ele faz outro link. E ele fala, o profeta falou, e o profeta falou. Então ele está provando aqui. Aí compra-se esse campo e é interessante, porque o campo vai ser comprado para enterrar quem? Estrangeiros. Parece que não, mas até aqui, nesse ambiente de vacilação, de um cagueta, nesse ambiente de gente mau caráter, que traiu Jesus, e gente mau caráter que comprou, a gente vê que o evangelho é visto. Eu consigo ver o evangelho nessas linhas. Porque os estrangeiros eram tratados como bicho. Os estrangeiros eram tratados como Zé Ninguém. Então, se eles compram um terreno para enterrar estrangeiros, qual é a ideia que nós temos? Que antes disso aqui, há possibilidade dos corpos dos estrangeiros serem jogados por qualquer. Então, Jesus, até no âmbito da sua condenação, está dando oportunidade de valorização às pessoas. Vê se isso não respinga no Evangelho. Ou melhor, vê se isso não é respingo do Evangelho. Olha que coisa magnífica. Agora estrangeiros vão ter aonde ser enterrados. Porque sabe o que se fazia com o corpo de um estrangeiro? Jogava-se pelo caminho e era comido pelos bichos. Você lembra da batalha que Golias vai ter com Davi? E ele fala para Davi o seguinte: nós vamos lutar. Se eu ganhar, o teu povo vai servir o meu povo. Ou seja, a tua terra não será mais tua. O teu rei vai servir ao meu rei. Mas se você ganhar, o meu povo serve o teu povo. Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Então vamos para a batalha. Mas saiba, porém, Davi, que ainda hoje eu vou dar a tua carne para os animais do céu comer. Sabe o que Golias quis dizer? Eu vou te matar e ninguém vai te enterrar. Os bichos vão te comer. Você vai ficar largado sobre a face da terra. Isso é a maior desonra que se podia fazer com um homem. Então, quando um estrangeiro morria, por ser estrangeiro, ele era jogado em qualquer lugar. E os bichos comiam. Então, a morte de Jesus, ou melhor, o ambiente da condenação de Jesus, está até valorizando o judeu, ou melhor, o estrangeiro. Isso aqui já é uma mostra bela, sutil, mas poderosa do que o Evangelho veio fazer. O Evangelho veio para isso. A condenação de Jesus veio para nos descondenar. Eu não sei se vocês conseguem sentir o que eu estou sentindo agora. O ato da condenação de Jesus fez com que nós somos esses estrangeiros, que por conta dele ser condenado, a gente foi descondenado. Por conta dele ser desvalorizado por 30 moedas de prata, nós fomos valorizados. Pastor, o senhor está vendo valor nisso? É claro. Antes disso, os estrangeiros que morriam nessa cidade eram jogados na rua, pelas vielas fora dos muros. A cidade era murada, tinha um caminho ali, a maioria era de 12 quilômetros para cima,
tinha outra cidade murada. E se vocês conseguem visualizar a geografia agora, era assim mais ou menos, tinha uma cidade aqui, cercada de muro, daqui a 8 quilômetros, outra cidade cercada de muro. Então nesse espaço de terra, entre uma cidade e outra, nasceu o famoso termo terra de ninguém. Quem já ouviu falar já nesse termo? Esse termo terra de ninguém significa lugar de roubo, estupro, assassinato, coisas ruins aconteciam ali e ninguém era responsável porque estava na terra de ninguém. Por exemplo, aqui em Malé, cercada de muro, quem manda é a Ariane. Se acontecesse um crime dentro desses muros de Malé, quem era responsável por esse crime? Ariane. Daqui a 8 quilômetros tinha uma cidade chamada Campinho, cercada de muro, e quem mandava lá é o Pablo. Se acontecesse um crime lá nessa cidade chamada Campinho, dentro dos muros, quem era responsável? O Pablo. Agora, se acontecer um crime no meio do deserto, entre essas duas cidades, quem é o culpado? Ninguém, porque lá é a famosa terra de ninguém. Então, quando morria um estrangeiro, eles levavam para fora da cidade e jogavam nessas terras vazias e áridas. Então aquela pessoa ficava ali até apodrecer os ossos. Por isso, você já viu em filme medieval alguns ossos espalhados pelo caminho? Era isso que acontecia. Então reparou? Eu vou dizer de novo. Isso aqui é muito profundo que eu alcancei aqui e estou partilhando com vocês. A compra desse terreno é o resultado da condenação de Jesus. Porque esse terreno foi comprado com o ato de condenar ele à morte. Porque se Jesus não fosse condenado, Judas ia ficar com as 30, ele só devolve as 30 moedas. E aí compra um terreno com ela, porque Jesus é condenado. Reparou? Se Jesus não fosse condenado, a moedinha ia ficar no bolso de Judas. Quando Jesus é condenado, ele devolve e o sacerdote compra o terreno. Então esse terreno é comprado porque Jesus é condenado. E agora nesse terreno, que é o motivo, ou resultado, melhor dizendo, da condenação de Jesus, vai ser enterrado estrangeiros que eram condenados a serem jogados na rua de qualquer jeito. Então, por causa da condenação de Jesus, os estrangeiros agora têm aonde repousar em paz. Trazendo isso para o mundo espiritual, a condenação dele nos descondenou. Trazendo isso para o mundo espiritual, o descaso que tiveram com ele valorizou a gente. A desvalorização que deram para ele, 30 moedas de prata, deu a nós um lugar de paz. Porque se entende que quando se enterra alguém devidamente, se entende na religiosidade das pessoas que aquela pessoa descansou em, tanto que na maioria das lápides espalhadas por aí afora, existe esse termo, descanse em paz. Tanto que na cultura judaica e na cultura dos árabes, eu vi um filme semana retrasada, e esse filme os árabes prendem um soldado americano, e aí eles vão negociar a soltura desse soldado. O árabe lá fala assim: eu aceito entregar o soldado de vocês, só que eu quero o corpo do meu irmão, que vocês mataram ele naquele confronto. Aí o cara falou assim: cara, não sobrou muita coisa do teu irmão não, a gente tem um pedaço do rosto dele e um pedaço de mão. Ele falou assim: isso é o corpo do meu irmão. Aí o cara pega um pedaço do rosto do cara, porque eles explodiram ele com um míssil, acertaram o cara com um míssil no meio do peito, só sobrou um pedaço do rosto e um pedaço da mão. Pegaram esse pedaço de rosto, pedaço de mão, deram para o árabe dentro de uma caixa bonitinha. O árabe soltou o soldado americano e foi enterrar o irmão dele. E lá eles cantaram as músicas que eles cantam. Aí no final eles disseram assim: agora a minha mãe e o meu pai descansam em paz, porque o meu irmão está descansando em paz.
Olha que coisa interessante, na cultura deles, ter um pedaço do corpo do irmão apodrecendo em qualquer outro lugar, que não fosse no cemitério justo, significaria o quê? Desonra. Então ele entendeu que agora a alma do irmão, claro que a gente não concorda com essa visão religiosa, mas ele entendeu na cultura dele, que enterrar aquele pedaço de corpo já valia a pena. O irmão dele já estava descansando em paz. E até hoje, gente, na nossa cultura ocidental, isso também é. Quantas mães aí por aí falam, caramba, eu não vou ter paz enquanto não achar o corpo do meu filho para enterrar. Então, levando isso em conta, o que está acontecendo aqui é maravilhoso. Porque é por causa da condenação de Jesus que estrangeiros nessa cidade aqui agora têm aonde enterrar o seu corpo. Tem um lugar para descansar em paz. Tem um enterro digno e um enterro honrado. Então reparou? Eu repito e a gente pula para o próximo tópico, ou a próxima perícope. A condenação de Jesus tirou a condenação de nós. A desvalorização de Jesus, 30 moedas de prata, o valor de um escravo, valorizou a gente. Porque nessa história aqui, na aplicação desse texto no mundo espiritual, nós somos esses estrangeiros, que agora temos onde ser enterrados em paz e honradamente. Tudo isso por conta da traição que Jesus sofreu. Então, antes de morrer, Jesus já estava mostrando que o Evangelho veio para isso. Veio para valorizar quem é desvalorizado. Veio para descondenar, de fato, quem foi condenado e merecidamente condenado pelo seu pecado. Se isso não é o amor, se isso não é o respingo do Evangelho, eu não sei mais dizer o que é. Então vamos para o próximo aqui. A próxima perícope vai dizer o seguinte: Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador interrogou dizendo: és tu rei dos judeus? Opa! Ele disse o quê? Está escrito o que aí na Bíblia de vocês? És tu o quê? Ué, mas quando Jesus é interrogado pelo sacerdote, a pergunta é: és tu filho de Deus? Ou seja, o Messias? E agora ele é interrogado pelo governador, e a pergunta que ele faz é: és tu o rei dos judeus? Aí olha o que Jesus fala para ele: tu o dizes. Olha que interessante, as perguntas são feitas a Jesus, são diferentes, mas a resposta que Jesus dá é a... Lá o sumo sacerdote perguntou: és o filho de Deus? Ele: tu que dizes. Aqui o camarada perguntou: tu é o rei? Ele fala: tu que dizes. Olha que interessante. Isso aqui, gente, é muito interessante a nível de estudo, tá bom? Por quê? Porque o julgamento que Jesus passa na mão do sumo sacerdote Caifás é um julgamento de ordem religiosa. Ele está querendo saber se ele é o Messias. Já o julgamento que Jesus passa na mão de Pôncio Pilatos é um julgamento político. Ele quer saber se ele está dizendo seu rei. Por quê? Porque Pôncio Pilatos não tramita nas linhas da religião. Ele tramita nas linhas da política. Ele é um governador, não é um pastor nem um sacerdote. Então ele não está nem aí se Jesus está dizendo seu Messias. Ele quer saber se ele está dizendo ser rei. Porque se ele perguntasse: tu és o filho de Deus? E Jesus falasse: sim, sou, ou tu o dizes, ele estaria dizendo o seguinte: pô, não tem por que condenar esse cara. O negócio aqui é política. É igual você pegar um pão duro ou um pão sujo e aqui no hortifruti: ó, esse pão aqui, você tá biruleme? Aqui é sorveteria, cara. Padaria é lá do outro lado, na esquina. Você está vindo reclamar da coisa no lugar errado. Então, quando o sumo sacerdote chega aqui, o que ele fala para Pilatos? Para o povo dele lá, o Sinédrio,
que era formado por judeus religiosos, ele fala o seguinte: ele está dizendo o seu Messias, gente. Quer ver? Tu és o Filho de Deus? Tu dizes, viu? Já para Pôncio Pilatos, quando ele entrega Jesus, o texto não diz, mas a gente subentende que ele fala isso aqui. Ele está dizendo ser rei, tá? Ó, que César, ó, não é nada. Ele está dizendo que ele é o rei dos judeus, não César. Então agora Jesus tem condições de ser executado. Porque o crime agora é um crime político, ou uma revolução. Jesus agora está sendo apontado como um revolucionário, um terrorista, um anti-César. E agora, na lei romana, ele tem que ser morto. E da pior forma, morte de cruz. Então isso aqui a nível de estudo, é muito importante vocês fazerem essa delimitação, esse entendimento. Os judeus estavam querendo matar Jesus por conta da religião. Já os romanos matam Jesus por conta da política. É totalmente diferente. Quem leva Jesus para ser morto, quer que ele morre por inveja. A gente vai ler daqui mais para frente. Eles estavam com inveja, porque tipo assim, a sinagoga estava ficando vazia. Quantas pessoas que Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixinhos? 5.000 homens só, homens. Então tinha ali em torno de 15. Isso aí. O texto fala tirando mulheres e crianças. Então tinha para mais de 10.000 pessoas ali. Essas 10.000 pessoas era o grupo comum de seguir a Jesus. Essa galera parou de ir para onde? Para a sinagoga e para o templo. Ou melhor dizendo, para o templo. Então agora, o culto do Caifás está vazio. Está lá o Caifás, meia dúzia de sacerdotes, os escribinhas, os anciões. Cadê o povo, gente? O povo está indo lá na vigília do Nazareno, mano. Nazareno está bombando a igreja do Nazareno. E detalhe, ele nem tem templo. É largado pelos morros, pela rua, pelo deserto. O povo atravessa o rio atrás dele, cara. Ó. Aí por inveja, eles querem matar ele por um vínculo religioso. Só que não dá para matar Jesus por conta do vínculo religioso. Porque o Caifás não está nem, ou melhor, o Pilatos não está nem aí para a religião. O negócio dele é política. Por isso que agora eles apresentam Jesus para Pilatos como rei dos judeus. E agora ele tem motivo para matar. Então o que acontece? Sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, acusado de quê? De ser o rei do Ju, ido pelos anciões, nada ele respondeu. E disse-lhe então Pilatos: não ouve o que estão dizendo contra ti? Mas nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Ou seja, o cara ficou surpreso. Pô, meu irmão, os caras estão falando que tu está querendo se levantar contra o governo romano e tu não fala nada. Jesus nada falava. Aí vai dizer o versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, aconselhando o povo, aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Olha que interessante agora. Porque agora, na hora de soltar ou de matar, o Pilatos chama ele de Jesus, nome, chamado de Cristo. Essa expressão quer dizer que Pilatos sabia que eles estavam acusando Jesus de ser o Messias. Lá na hora do interrogamento para dizer se mata ou se não mata,
ou melhor, se prende ou se não prende, ele não toca no assunto. Mas agora, na presença da multidão, ele vai perguntar: e aí? A quem a gente solta? O Barrabás, o conhecido de vocês, é um ladrão, um problemático Barrabás, ou o Jesus, chamado Cristo? Com essa expressão, Pilatos quis dizer o seguinte: eu sei o motivo, tá? Mas, e aí? Olha o que o povo vai dizer. Barrabás ou Jesus, chamado, eu me perdi aqui, chamado Cristo, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então ele sabia que o motivo não era revolução contra o império, mas como o Sinédrio era um corpo docente da época ali muito forte, ele não quer discutir, ele não quer problema, ele quer continuar em paz, ganhando o dinheiro dele, cuidando ali da base dele, vivendo a vida dele. Aí o que acontece agora? Estando ele assentado no tribunal, a mulher dele vem. Por que a mulher dele agora vem? Isso é interessante, porque Deus sabe que na consciência dele, ele sabe toda a verdade. E agora a mulher dele vai usar um termo, e ele vai usar um termo, gente, que eu imagino. Eu já disse para vocês que eu tenho o costume de ler a Bíblia e viajar lá para dentro do momento. Fico de longe assim, tipo um fantasma, voando e vendo a cena. Eu imagino agora a mulher dele usando o termo que a gente vai ler, e depois ele usando e a multidão arranhando a cara de ódio. Porque agora esse cara vai declarar que ele sabe que Jesus não tem culpa. Olha o que acontece. Depois dele haver falado isso, e ele saber que o motivo é inveja, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre em questão por conta desse justo. A mulher dele fala que Jesus não tem culpa, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: e o que farei então? Pô, é lógico, se eu vou soltar um, o outro vai continuar preso. E se o crime para a revolução contra César é morte, o que eu faço com o outro? Mato. Mas olha, ele está lançando para o povo. É com vocês e Deus. Vamos lá. O que fareis então? O que farei então com Jesus chamado Cristo? Mais uma vez ele está dizendo para o povo: eu sei quem ele é. Aí olha o que o povo diz: e disseram-lhe então: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal que ele fez? E eles clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada se aproveitaria, antes o tumulto crescia, porque agora ele está discutindo, João. Tá, você quer que eu mato o cara, por quê? Pô, mas a gente acabou de falar para o senhor que a gente quer matar ele porque ele está se rebelando contra César. Pilatos, com isso aqui quer dizer o seguinte: eu não acreditei na conversa fiada de você, não. Vamos lá! Qual é o motivo pelo qual eu mato o cara? Ele não fez nada. E aí o povo começou a fazer o quê? Qual é, meu irmão? Tu vai matar ou não vai? E começou a multidão, ó. Aí por conta do medo da multidão, o texto diz que a multidão começou a se crescer, começou, né? Claro, eu estou tentando trazer para o cotidiano e normal da nossa cultura, para vocês entenderem. Ariane, foi mais ou menos isso aqui. Qual é, meu irmão? O cara é vacilão, tu mata ou nós vai fazer guerra? Tá bom então eu vou matar ele. O que farei então? Dizendo então Pilatos, vendo que nada se aproveitava, ou seja, mesmo ele tentando entrar em defesa de Jesus não adiantava nada,
Nada se levava, antes o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente diante do sangue deste justo. Sabei ou considerai isto. O que é que ele quis dizer? Eu sei que ele é justo. Eu sei que ele não tem culpa nenhuma no cartório para morrer. Mas é por causa de vocês. E essa expressão, lavei as mãos, pode ver que isso rompeu séculos e milênios e até hoje isso é usado. Mamãe fala, ó, eu lavei as mãos com fulano, ou seja, não dá para fazer mais nada por ele não. Por quê? Porque isso era feito literalmente. Se trazia uma bacia de água limpa e a pessoa, quando ela não tem nada a ver com isso, ele lavava a mão e enxugava num pano limpo. Isso significava que ele estava provando para todo mundo que ele não tinha nada a ver. Só que ele era o governador. E agora a situação piora. Porque o povo vai abraçar isso e vai dizer, não, tudo bem, é com a gente mesmo. E olha o que eles falam. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ou seja, pode jogar na nossa conta. Só que tem um negócio profundo aqui. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos. Sabe o que eles estão querendo dizer com essa expressão aqui? Eles estão querendo dizer basicamente isso aqui. Eu sei que ele não tem culpa de nada, mas problema, que se dane. Pode jogar na minha conta. Porque essa expressão que o sangue dele caia sobre nós, quer dizer que eles têm a consciência de que estão matando um inocente. Senão eles falariam, não, ele é culpado sim, não tem problema não. Então quando eles falam que caia sobre nós o seu sangue, ele está dizendo, a gente sabe que ele não tem culpa, mas vai matar a si mesmo e pode botar na nossa culpa. E o resultado é que isso vem profundamente. Após esse episódio, muitos dos que estão aqui vão sofrer danos profundos por conta dessa atitude que tomaram. Verso 26. Então soltaram-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, o entregaram para ser crucificado. Logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência, ou seja, agora eles vão para outra audiência. Então já é a terceira audiência que Jesus está passando, a primeira na casa do sumo sacerdote Caifás com Sinédrio, a segunda com Pôncio Pilatos, e agora a terceira com Pôncio Pilatos também, mas já no assunto condenatório. Agora é para saber como que vai matá-lo, de que forma vai levá-lo até chegar à cruz. Crucificado já é o final, mas o que vamos fazer com ele antes da crucificação? Aí aqui é onde decidem que vão dar açoites, que vão esculachar ele, tanta coisa horrível. E despindo-o, cobriram com um manto escarlate, ou seja, qual é a cor escarlate? Alguém sabe qual é a cor escarlate? Vermelho, isso aí. E quem é que usava vermelho na época? Ou melhor dizendo, qual era a cor da roupa do rei da época? A roupa da cor do rei César. Vermelho, gente. O rei usava vermelho. Então, colocando em Jesus esse manto vermelho, é um princípio de zombaria. Que é o que eles vão fazer agora aqui no verso 29. E tecendo-lhe uma coroa de espinhos, puseram na cabeça. E na sua mão direita colocaram uma cana. Uma cana aqui, não é literalmente essa cana que a gente faz cana de açúcar, não. É um pedaço de pau, alguma coisa assim. E eu quero ater aqui o nosso entendimento a essa coroa. Isso aqui é profundo demais. Essa coroa aqui era feita de espinhos indianos ou egípcios. Eram espinhos que tinham aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Eles fazem, era um espinho que ele se enramava, tipo um cipó, com esses espinhosão. Eles fazem uma coroa com isso e cravam na cabeça de Jesus. Esses espinhos entraram dentro da pele e no crânio de Jesus. Eu vou provar como é que entrou, porque eles botam uma coroa, dão uma cana na mão dele,
e depois pegam essa cana que estão na mão dele e começam a bater na cabeça de Jesus com esse pedaço de pau, com a coroa em cima. Então ela vai cravar. Então uma vez eu ouvi uma interpretação de um médico sobre a morte de Jesus e ele fala coisas profundas. Eu não sei se eu acho mais hoje no YouTube. Até que diz aqui versículo 30. No versículo 29, a cabeça, a cana não amo, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam dizendo, salve o rei! Salve o rei dos judeus! E essa expressão salve é uma expressão romana. Porque a expressão judaica é Zana. A expressão judaica para um rei é Osana. Por isso, quando Jesus entra em Jerusalém, o povo começa a cantar Osana, Osana, Osana nas alturas. A expressão salve é uma expressão romana. Tanto que até o pessoal do espiritismo fala salve Jorge, né? Ele era um romano, um soldado romano, que se tornou uma entidade aí, na visão, não é que eu creia nisso, tá, gente de casa aí? Na visão dos espíritas, ele se tornou um soldado, ele era um soldado romano, se tornou uma entidade, e quando fala-se com Jorge ou São Jorge, é salve Jorge. Um termo romano aí, elogiando, exaltando o Jorge. Então, salve o rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana da mão e batiam com ela na sua cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram ele com as suas próprias roupas e levaram para ser crucificado. Jesus tomou uma quarentena de chicotadas horríveis, porque tinha o chicote comumente dado nas cobranças que eram feitas, era apenas um chicote de couro, só que o chicote que Jesus vai apanhar não é o chicote que qualquer pessoa apanhava, porque o chicote que as outras pessoas apanhavam, ele era só de couro, tiras de couro. O chicote que Jesus vai apanhar, ele era um instrumento de trabalho de alguém chamado como carrasco. O carrasco era um funcionário do governo para fazer coisas horrendas. Quem aqui já viu filme medieval e aqueles caras com capuz preto na cara? Com uma mesa assim, com machado, foice, espada, porrete, martelo. Esse é um carrasco. É o que vai bater naquela pessoa e executar ela. O carrasco romano que vai chicotear Jesus, ele colocou alguns adereços no seu chicote. Pedaço de osso, pedaço de ferro, pedaço de pedra. Então, quando o chicote batia nas costas de Jesus, ele não só marcava, arranhava ou cortava, ele dilacerava. Então, há relatos de estudiosos e de historiadores mais antigos que pedaços de carne foram arrancados das costas de Jesus. E depois que vestiram a roupa dele, colou, porque ele vestiu um vestido, colou nessas feridas. No outro dia, eles arrancam e deixam ele só de cuequinha. Então, você imagina o que Jesus passou. Aí esse médico que eu falei para vocês, ele fala que Jesus provavelmente teve febre, desmaios e até alucinações durante toda a noite, enquanto aguardava para ser crucificado. Por conta da carne dilacerada, da cabeça cheia de espinho, venenoso, entranhado, da fome. Tanto que quando ele estava com sede a noite toda, aí quem primeiro foi dar alguma coisa para ele beber, deu vinho misturado com fel. Depois vão dar vinagre numa esponja. Daqui a pouco eu falo sobre essa esponja, vocês vão ver. Não, acho que eu posso falar agora. Sabe para que servia essa esponja? Por que a sua mãe lava o banheiro? Desinfetante e uma bucha, não é isso? Gente, eu vou falar uma coisa aqui meio que nojenta, mas para você entender. Na maioria lá no banheiro das meninas e dos homens tem
atrás do vaso, uma escovinha branca. Lá em casa também tem, acho que na casa de vocês também tem. Para que serve aquela escovinha branca? Que está lá atrás do banheiro? É para depois que a pessoa vai no banheiro e faz o número 2, e as fezes ficam agarradas na borda do vaso, a pessoa pega a escovinha e esfrega para que o resto de fezes desça a descarga. Essa escovinha é essa esponja com vinagre. Eles deixavam nos banheiros públicos da cidade baldes com vinagre com essa esponja. Não tinha desinfetante na época. Eles melavam essa esponja no vinagre e passavam nas latrinas, que eram os vasos públicos. Então essa esponja, agora eu vou rasgar para você de casa e você que está aqui entender, ela era usada para limpar cocô e xixi. E eles passaram essa esponja cheia de cocô e de xixi na boca de Jesus. Pastor, o que o senhor quer com isso tudo? Eu quero fazer você sentir o que a Ariane está ali sentindo, o que a Fabiola está sentindo, o que os homens talvez com o seu olhar não me demonstrem, mas estão sentindo, o que ele sofreu pela gente. Mentira por quê, cara? O cara falou que ele era justo. Pô. O cara falou que ele era honesto. Passaram merda na cara dele. Bateram nele a noite inteira. Chutaram nele, cuspiram nele. Brincaram, fizeram ele um boneco, botaram uma coroa, uma roupa de rei, um pedaço de pau na mão como se fosse o cetro e ficaram zombando da cara dele. Tudo isso por nossa culpa. Porque quem merecia essa esponja suja de merda, um termo bem pesado para você sentir, era a gente. Quem merecia essa coroa cravada na cabeça, que causava febre, era a gente. Quem merecia perder pedaços de carne das costas, era a gente. Quem merecia ser zombado e chutado, era a gente. Mas o justo Jesus fez isso para que eu e você não fosse massacrado no lugar dele. Ele foi massacrado no nosso lugar, melhor dizendo. Pastor, o que o senhor quer com isso? Uma resposta positiva. Eu queria que você pensasse agora como responder isso para Jesus. Eu não sei se vocês já viram, toda vez que eu vejo, eu choro muito quando eu vejo esse vídeo. É um vídeo, são os nossos irmãos católicos que fazem, né? A juventude carismática de uma igreja católica vestiram o homem de Jesus, sujaram ele todinho de sangue artificial e botaram ele sentado numa cadeira. E ali, numa sala escura, botam uma pessoa sentada de frente, mas está tudo escuro. Aí acendem a luz. Quando acendem a luz, aquele jovem, ele olha para frente, está ali o cara tipificando Jesus. Todos, são todos. Não tem um que não faça isso. Olha assim, tem uns que sorriem. Aí teve uma menina que eu fiquei impactado com o que ela fez. Ela sente tanto psicologicamente aquilo ali, que ela olha para o cara. Gente, ela sabe que não é Jesus, mas ela enxerga a dor, porque ele está assim, como se estivesse todo machucado. E ela fala, muito obrigado. Era culpa minha. E ela começa a passar a mão nas feridas. Ela puxa um lenço do bolso e ela começa a enxugar as feridas como se estivesse cuidando e falando, me perdoa, foi culpa minha, eu vou te amar para sempre, eu vou cuidar de você para sempre. E ela se entrega ali, em choro, em pranto. Então, trazendo isso para uma realidade absoluta e não só um ato bem feito, eu queria que você pensasse em como responder isso. Leva agora para o seu interior, lá para o interior da sua alma. Como você responderia a Jesus por esse feito? Deixa eu agora te tratar psicologicamente falando. Se você agora fosse levado
lá para aquela sala onde Jesus estava esperando a crucificação, o que você diria para ele? Quais seriam as palavras que viriam na sua boca a ver o teu Cristo justo, limpo, ensanguentado, fedido, machucado, possivelmente urinado, quem sabe talvez defecado de tanta dor, por sua culpa, por causa de você? E para exterminar esse assunto, pense nisso hoje. De que maneira eu posso viver? Para que eu possa responder. Claro que nunca vai ser a altura. Mas alguma coisa eu tenho que fazer. Para valorizar o que ele fez. No mínimo, viver de maneira santa. No mínimo, contar para todo mundo desse incomparável ato de amor. No mínimo, amá-lo com toda a minha força e energia. No mínimo, viver para ele, somente por ele, para a glória dele. É o mínimo que a gente tem que fazer, em resposta a essa atitude tão maravilhosa que ele fez por nós. Quando o diabo tentar você para que você peque, use isso como combustível, porque foi por causa do teu pecado que ele passou por isso aqui. Quando o diabo tentar te assediar para te levar para longe da casa dele, para longe da palavra dele, use isso aqui como combustível, porque foi por causa de você ter a oportunidade de estar aqui e de ter esse livro na mão como instrumento de regra, de fé, de prática, que ele passou por aquilo lá. Quando você conseguir entranhar isso na sua consciência de fé, você vai entender que há muitos motivos para viver com Jesus. E a gente precisa continuar valorizando esses motivos. Porque, afinal de contas, ele pagou um preço danado para que eu tivesse o privilégio de ser aceito como filho de Deus. Já começou lá, antes de morrer. O dinheiro que foi pago por ele foi comprado um terreno para estrangeiro ser enterrado. Já começou lá. A prostituta que não valia nada, agora vai aparecer aqui num cenário de honra. Várias vezes o nome dela vai ser citado aqui agora. Uma mulher que era conhecida como meretriz, endemoniada, com 7 demônios, vai aparecer no cenário bíblico como uma mulher honrada. Uma mulher que vai ter uma visão gloriosa do anjo do Senhor e do próprio Cristo ressurreto. A primeira a ver Jesus. Então isso é demonstração máxima de um amor e de uma caridade indiscutível, gente. Se isso não motivá-los a viver uma vida santa, vocês não conheceram o Evangelho ainda. Se isso não motivá-los a ter uma vida longe desse mundo, vocês não se converteram ainda. Agora, se isso mexer com você e te conduzir a uma vida mais santa e mais entregue ao serviço do Reino de Deus, você foi convertido. Porque isso é o Evangelho. É entender o sacrifício de Cristo por nós e responder em amor a esse sacrifício. Então agora ele vai ser crucificado, né? Do versículo 32 em diante vem agora o ato da crucificação. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem o constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes. Cara, isso aqui é outro momento de desonra. Outro. Quando se matava um homem e rasgava a roupa dele e dividia, isso era um sinal de crueldade e desonra. Quer dizer que aquele que está morrendo não vale nada. Por quê? Era comum na cultura judaica se fazer isso aqui. A pessoa, quando ela morria, ele era envolvido num pano chamado mortalha. Nessa época. Hoje não. Hoje a pessoa bota roupa bonitinha, se é crente, bota um terno que a pessoa gostava. Né? Eu lembro que na época que meu pai morreu, ele gostava de uma camisa social que ele tinha, coloridinha, e um chapéuzinho. O pai era bem pagodeiro, né?
E hoje o pessoal cobra o defunto até aqui. Eu acho isso feio pra caramba. Né? Na época que meu pai morreu, eu ajudei a montar o caixão dele e aparecia o corpo todo da pessoa. Só tinha florzinha só em volta assim, com a mãozinha aqui assim, ó. E ali botamos aquela roupa que meu pai gostava, jogamos perfume para ficar cheiroso, botaram o chapéuzinho dele que ele gostava, um chapéuzinho, uma boinazinha nas mãos dele aqui, ele segurando, tá? E era vestido ali a pessoa. Nessa época aqui, não. A pessoa ficava só de cuequinha da época e envolvia ela num pano chamado mortalha. Jogava algumas especiarias para o corpo durar mais tempo, porque eles tinham a crença de que durante 4 dias a alma ficava rodeando o corpo para entrar, mas com 3 dias o corpo já estava podre, todo rachado, fedendo mais do que tudo. Então, para conservar o corpo, com a possibilidade da alma voltar, jogava-se especiarias e encobria com esse pano. As roupas que a pessoa morreu eram retiradas, dobradas e entregues para a família. Só que agora o texto está dizendo que o que fizeram com a roupa de Jesus? Rasgaram entre si e tiraram sorte para ver quem ia ficar. Com isso, a mãe de Jesus, que vai lá ver o corpo dele, vai ter um filho pelado. Só com aquela cuequinha romana ainda, não é nem a judia. Isso foi mais um ato de desonra, porque era um ato de honra pegar a roupa do falecido ou da falecida e entregar para o parente mais próximo. Então até isso tiraram de Jesus, até esse momento de honra. Até esse momento de honra. E agora o que vão fazer? Ó, pegaram aqui, rasgaram a roupa, né? Vinho, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e repartiram entre si as minhas vestes, sobre mim uma túnica lançaram sorte. Isso aqui está descrito no Salmo de número 22, é uma canção de Davi, onde ele fala que o Messias ia passar por muitas coisas ruins. E eles chamam de profeta, porque Davi também era profeta, tá? Isso aqui que está sendo relatado aqui, está lá na canção de número 22 do livro de Salmos. E por cima da sua cabeça puseram a escritura: do acusado, este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda, os quais passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça assim, ó. Continua aqui o relato da zombaria, das desonras, dizendo: tu que destrói o templo, porque Jesus falou que ia destruir o templo, mas isso era uma linguagem figurada, espiritual, né? Em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo, não és o filho de Deus? Desce da cruz. Da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes com os escribas e os anciões e fariseus escarneciam dele, dizendo: salvou a tantos e agora não pode salvar, se é o rei de Israel. Olha que interessante, eles continuam dizendo: se é o rei de Israel, porque esse é o crime que eles acusaram Jesus. Eles não iam dar mole aqui de falar: tu não é o Messias? O povo está dizendo. Reparou isso aqui? O povo está dizendo, não é o Filho de Deus, mas o texto descreve certinho, ó. Por isso que é bom estudar a Bíblia. Mas os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, fariseus, diziam o quê? Não és o rei dos judeus? Porque eles acusaram Jesus disso, de ser o rei dos judeus. Podiam dar mole aqui agora e falar: não é o Messias? Que aí eles iam concordar que Jesus não tinha culpa para estar morto. Desce agora da cruz e nós vamos crer nele. E confiou em Deus, livra-se agora, se o ama, porque disse: sou o filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também o rosto dos salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra,
até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Gente, isso aqui é profundo demais, eu até marquei aqui, porque esse é o único momento que Jesus vai falar alguma coisa. É o único momento que ele reclama de alguma coisa. Jesus não reclama quando apanha. Jesus não reclama quando colocam a coroa na cabeça dele. Jesus não reclama quando xingam ele, quando dão vinho com fel para ele beber, e nem quando vão botar esponja suja de cocô e de xixi na boca dele. Ele não reclama. Jesus reclama agora do quê? Da ausência do Pai. Porque isso nunca aconteceu. É a primeira vez que Jesus vai sentir a ausência do Pai. E é disso que ele reclama. Ele não reclama da luta que está passando, das pauladas que está levando, dos escárnios que está ouvindo. Ele reclama quando ele não sente mais o Pai por perto. Aplicando isso no mundo espiritual como exemplo de fé, deveria ser assim conosco. A única coisa que deveria nos preocupar é a ausência de Deus. Não é a ausência de dinheiro, a ausência de saúde, a ausência de coisas ou até mesmo de pessoas. O que deveria nos preocupar muito é se de fato temos ou não a presença de Deus. Porque é isso que deixa Jesus agora aperreado. Deus meu, por que me desamparaste? Pode ver, não reclama de nada. Até agora, não, no texto, não tem a fala de Jesus. A minha Bíblia, ela marca a fala de Jesus em vermelho. Só vai ter fala de Jesus no capítulo 27. Pode ver, ó, que é o capítulo que estamos estudando. Só vai ter fala de Jesus aqui, ó. Tu o dizes, mas nada. Dali em diante, por isso que o profeta Isaías, acho que o senhor vai colocar, fala que como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não falou nada. Aí a segunda fala de Jesus em todo o capítulo 7, de uma noite para outro dia foi: Deus meu, por que me desamparaste? Porque isso foi a única coisa que deixou ele acanhado. Então leva isso também para a tua vida. Leva isso também para a tua história. Leva isso também para a tua espiritualidade. A única coisa que tem que nos preocupar demais é a ausência de Deus. O restante se conquista amanhã ou não faz tanta diferença assim. Porque o que de fato tem que preocupar a gente é a ausência de Deus. E tem gente que às vezes não para pensar nisso. Está corroborando para a ausência de Deus na sua vida. Eu já vi gente passar, eu não sei se foi, acho que foi lá no encontro lá de casais, que não pegava a internet. Cara, eu vi gente maluca. Eu vi gente fazendo ignorância. E o marido, não, é porque aqui não está pegando internet. Já vi gente perder a cabeça porque não tinha dinheiro. E tirar a sua própria vida, a vida de mulher, de filho, depois a sua. Eu já vi gente perder a cabeça porque perdeu um ente querido. Já vi gente perder a cabeça porque não tinha carne para comer, só tinha arroz, feijão e ovo. Essas coisas podem nos deixar tristes? Sim, mas não roubar a nossa paz. Jesus agora dá uma lição para a gente, dizendo mais ou menos o seguinte: as palavras, a ausência dos amigos para me defender, as chicotadas, a coroa de espinho, o vinho misturado com fel, a esponja suja de cocô, a única coisa que me preocupa é que ele não está aqui agora.
Porque nesse momento da crucificação, os teólogos sobre a cristologia vai dizer que é o momento que Deus se afasta de Jesus. Porque sobre ele está todo o pecado da humanidade. Não é só o pecado daquele grupo, é de toda a humanidade. Está sobre o Cristo. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre e pondo-lhe numa cana, ou seja, pegaram a esponja, melecaram no vinagre e botaram ela num pedaço de pau para estender até lá. Aí lembro vocês que essa esponja é aquela que eu falei que era usada para limpar as latrinas. Então tinha aqui resto de cocô, resto de xixi, o vinagre sujo já, é isso que vão colocar na boca dele. Dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vamos ver se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, a mesma coisa lá do Deus meu, porque me desamparaste, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Olha que interessante, o véu se rasgou da onde? De alto a baixo. Tremeria a terra e o véu se rasga. Por quê? Porque isso aqui também tem uma expressão espiritual. A salvação veio de cima para baixo. A religião diz que o homem tem que correr atrás de Deus, se livrar disso, se livrar daquilo. O Evangelho mostra diferente. A religião é o homem tentando subir uma montanha para se encontrar com Deus. O Evangelho não. É Deus descendo pela cruz para encontrar o homem. A religião mostra o homem brigando para subir uma montanha para encontrar a Deus. O Evangelho mostra outra coisa. Mostra Deus descendo para encontrar o homem. O que eu quero dizer é que a salvação do homem é trabalho exclusivamente e honrado deve ser Deus por esse trabalho. É exclusivamente dele. Não foi nós que corremos a salvação, foi a salvação que correu até nós. Isso é graça, favor imerecido. Não somos nós que damos passos em direção ao céu, foi o céu que primeiro correu até nós. A nossa ida para Cristo é o resultado da vinda dele até nós. A nossa ida para o céu, seja no dia particular cada um de nós ou no arrebatamento no conjunto, é porque o céu veio até aqui primeiro. Nós só vamos para o céu porque um dia o céu veio aqui primeiro para nos buscar. Então isso é a salvação. É um véu que se rasga de cima para baixo, dando a oportunidade que nós mortais, pecadores, merecedores dessa esponja na cara, entremos no lugar mais santo, que é a presença de Deus. Fala, Paulo. O meu versículo 50, quando a Bíblia diz que Jesus entregou o seu espírito, o é bem minúsculo. A letra E é minúsculo. Isso, que esse aqui fala da vida. Vida. O espírito aqui em maiúsculo e em minúsculo é a vida, o sopro de vida. Tem quem seja dicotômico e quem seja tricotômico. Pastor, o que é dicotômico? É a pessoa que acredita que o homem é formado de corpo e alma somente. O tricotômico, eu sou tricotômico, eu acredito que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Corpo, essa carcaça aqui, envelope. Alma, sede das emoções, escolha do bem, do mal, do que quer e o que faz. E espírito é esse sopro de vida que foi dado ao homem. O boneco lá do Adão, Deus soprou em suas narinas o espírito de vida. Então, para mim, esse espírito com E minúsculo é a vida. Eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de olhar no rosto de alguém morrendo. Eu já olhei no rosto de alguém que morreu.
É incrível. Tá vendo esse brilho do olho aqui? Na hora some, é incrível. Esse brilho do olho. Na hora, eu já olhei uma pessoa morrendo, segurando, olhando para ela, e ela morrer para mim de olho aberto. Some na hora, fica meio que esbranquiçado, meio que opaco. Na hora. Que some. E já também um gato. Uma vez os moleques jogaram um gato pro alto, aí o bichinho bateu com a cabeça no chão, aí eu peguei o bichinho na mão e falei, cara, vocês são ruins. Quando eu olhei para ele, o olhinho dele ficou branco. Ele morreu. Então, esse é o espírito. Esse fôlego de vida, que diz a palavra que ele volta para Deus. Então, a alma é a sede das emoções, é o que vai sofrer no inferno, acompanhado do corpo, para sofrer o dano, e esse espírito de vida aí é o que volta para Deus. Mais alguma coisa? Não. Então, a gente viu aí que o véu se rasgou, agora vem aqui uma parte aqui, digna de The Walking Dead, né, meu irmão? E abrindo-se os sepulcros, muitos corpos dos santos. Opa! Corpos dos santos. Não foram todos os mortos. Foram só de gente que tinha uma vida com Deus. Corpo dos santos que dormiam, nem mortos estavam, foram ressuscitados e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pastor, o senhor pode explicar mais sobre isso? Não posso. Nem eu, nem o Júlio, nem o evangelista Sebastião, porque a Bíblia só fala sobre isso aqui. É entender e aceitar o que está escrito. Se o Mateus estivesse aqui, ele ia fazer umas 15 perguntas sobre isso. Mas como assim? A explicação é essa, gente. Um bocado de gente que morreu em Deus saiu do sepulcro. Saiu. E foram andar pela cidade. Foram lá para o centro da cidade de Jerusalém. E foram vistos por muitos. E depois não sei porque o texto não diz o que aconteceu depois. Depois eles voltaram de novo, entraram no sepulcro, deitaram e morreram de novo. Vamos ver o que o texto continua dizendo? Visto muitos. E os centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, rapaz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, por que isso aconteceu? Por que esses mortos ressuscitaram? Não foi aleatoriamente. Não, pastor. O Joma. Nem sei se pode falar Joma aqui. Será que ele vai me processar? O Joma. Deus mandou um Joma. O Joma bateu na terra onde Jesus estava, né? Morrendo. Aí espalhou aquela luz assim no chão. E o resultado dessa luz é que ressuscitou os outros. Não, gente. Porque se fosse no ato da ressurreição, isso até poderia ser pensado. E não ficaria até mais interessante? Sejam sinceros. Porque não acontece quando Jesus ressuscita, as pessoas ressuscitarem. Acontece quando Jesus... Isso aqui é um dito espiritual de Deus nas entrelinhas da verdade e razão. Deus está querendo dizer para as pessoas que por conta da morte de Jesus, outros voltaram a viver. E esse momento, esse acontecimento, fez os soldados que estavam ali, que mataram Jesus. Ele era o cara mesmo. A gente fez a besteira, a loucura aqui. Ainda bem que ele foi nós que mandou. Só cumprimos ordem, porque ele era o filho. E quem escreveu com F maiúsculo. Ele era o filho de Deus. Isso é interessante demais. Que embora que a gente tente aqui, ou seja até atraído a pensar mais sobre isso, a querer entender, caramba, querer especular, tem coisa na Bíblia que é o que está descrito e pronto. Tem coisa não, tem coisa na Bíblia que se um pregador desse daí que tem a mente fértil pegar, ele vai escrever 250 mil livros, 400 pregações,
20 milhões de rios, de stories. Mas isso aqui é o que está escrito aqui. E a aplicação ou entendimento mais próximo, sem ferir a verdade bíblica, é que Deus queria mostrar para o homem que a morte de Jesus iria ter como resultado trazer outros à vida. E é de fato o que acontece. Isso. E é de fato o que acontece não só no âmbito espiritual. No âmbito espiritual isso é praste. Todo aquele que crê na morte de Jesus, por conta dos seus pecados, é vivificado por ela. Mas até mesmo no âmbito físico. Porque hoje, no nome de Jesus e no poder do nome de Jesus, que veio a partir da crença, da entrega dele por nós, mortos são ressuscitados. Eu nunca vi, gente, o morto ressuscitado, eu nunca vi. Mas se você perguntar que eu acredito, eu acredito. Já fiquei tentado a orar por um montão de defunto no cemitério, mas não tive coragem. Mas eu acredito que Jesus ressuscita ainda hoje. Então ainda hoje, gente pode levantar da sepultura física e ainda hoje, gente levanta da sepultura espiritual por conta da morte de Jesus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus da Galileia para ouvir, e entre as quais estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol. Lembra que eu falei? O pano chamado mortalha? E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. E rolando uma pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Isso aqui é profundo. Por que isso aqui é profundo? Lembra que eu falei lá no início do terreno comprado com as moedas que foram usadas para pagar a traição de Jesus? O que ia acontecer com o corpo de Jesus aqui? Jesus é um criminoso que foi executado. Não, pastor, Jesus é o meu Deus, eu sei, é o meu também. Mas eu estou usando a linha de raciocínio de quem matou. Quem matou, matou um criminoso que se revoltou contra César. Sabe para onde ia o corpo de Jesus aqui, Ariel? Para aquela terra de ninguém que eu falei lá no início. Jesus não ia ser enterrado pela sua família. Eles iam pegar o corpo de Jesus e ele ia ser jogado em qualquer lugar fora da cidade, porque era um criminoso, não era digno, não merecia respeito. Então agora esse homem vem honrar Jesus. Ele era um homem rico, e vocês sabem que homens ricos têm o quê? Conchavos. Homem rico tem alianças. Homem rico tem moral, tem lugares especiais para pessoas especiais. Homens ricos. Se o Naldo vê isso, ele vai... Naldo, eu acredito que o tênis era de verdade. Eu não estou zoando você não, meu parceiro. Homens ricos têm morais. Então, quando ele vai falar com Pilatos, Pilatos nem reclama, porque o camarada era o José de Arimateia. Para ter ideia, o cara estava com um sepulcro novo cavado nas pedras. Você sabe quanto era para cavar um sepulcro na pedra? Pensa numa pedra grande. E pensa agora em alguém cavando aquilo ali com a mão. Não tinha os instrumentos que tem hoje. Quanto que o cara cobraria para cavar aquilo ali? Então só tinha esse tipo de sepulcro gente rica. E o texto dá detalhe que além de ser um sepulcro de honra, é um sepulcro novo. Ninguém tinha sido enterrado lá. Porque o que ia acontecer aqui? Esse sepulcro, ele era cavado e ele tinha duas áreas.
A primeira área para 4 corpos e a última área para um corpo. No caso, era cavado assim: a primeira área para os familiares do dono do sepulcro e a última área para o corpo dele. Então se enterrava ali as pessoas e tirava-se quando virava ossada para que outros fossem enterrados. É igual essas sepulturas que tem de rico aí. Ia acontecer isso. Só que ninguém tinha sido deitado aqui. Era novo o sepulcro, tinha sido acabado de ser cavado. Olha a honra que esse cara está dando para Jesus. E detalhe, ele ainda envolve o corpo dele num lençol fino e limpo. Ele manda trazer um tecido digno de honra, envolve o corpo de Jesus e leva para ser sepultado. Isso é motivo de honra, porque até aqui Jesus só passou por esculacho. Até aqui Jesus foi só peia, só pancada, humilhação. E agora está sendo honrado aqui pelo José de Arimateia. E agora o texto mais uma vez vai dizer de novo: estavam ali Maria Madalena e outra Maria, assentada de fronte ou de frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia da preparação, ou seja, no outro dia elas iriam lá fazer o quê? Arrumar o corpo. Lembra que eu falei que eles preparavam o corpo para durar 4, 5, 6 ou até mais dias? Há relatos de mumificação egípcia que foram usadas especiarias de tão alto escalão que o corpo ficou intacto, como se estivesse dormindo por 40, 50 anos, tá? Há estudiosos que acharam múmias egípcias de 2000 anos, que eles foram fazendo ali a famosa matemática que eles fazem, que com 50 anos aquele corpo, se com 2000 anos está daquele jeito, com 50 anos depois da morte estava em pleno aspecto físico normal. As especiarias eram tão poderosas por causa disso. Por causa disso. Porque tem especiarias, gente, que são profundas. Por exemplo, a gente usa aí perfumes, né? Existe perfume, colônia e desodorante. São coisas totalmente diferentes. Perfume, ele é oleoso. Colônia é mais líquida. E desodorante arde pra caramba porque só tem álcool. Só que vocês sabiam que o perfume não é o último grau? Ou melhor, não é o primeiro grau. Antes do perfume vem a famosa essência. E uma essência de perfume é igual um óleo mesmo. A Fabíola ainda tem lá, né? Aquele que vem dentro da casca de coco. Não. Acabou, qual é o nome daquele lá? Priprioca. Essência de um perfume chamado Priprioca. Cara, parecia um óleo. Era um vidrinho de 3 ml que custava 30 ml custava, não, acho que é 3, um absurdo. Um óleo, era um óleo, igual um óleo, se passava o dedo assim, ó, eu cheirava absurdo. É a essência pura daquele perfume. Então essas essências aqui eram puras, extraídas, puras. Então o corpo de Jesus aqui iria ficar perfeitamente aqui durante uns mais de 8, 10, 15, ia passar dos dias ali. Então elas voltaram para preparar o corpo. Dia seguinte, dia da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e fariseus em casa de Pilatos. A galera aqui falou o seguinte: olha só, eu acho que foi uma tramóia isso aí, hein? De um tal do Arimateia o sepulcro dele, que ele é discípulo. Faz o seguinte, Pilatos, bota um soldado lá, porque a gente está cismando que os discípulos dele vai lá, porque esse mentiroso, está escrito aqui, ele falava para todo mundo que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então bota um soldado lá e sela a pedra. Gente, a pedra não era para ser selada. Tinha uma vala certinha só para rolar a pedra. Eles mandaram selar a pedra ainda, para não ter a possibilidade de ninguém conseguir tirar com facilidade. E bota lá um soldado, dizendo: Senhor,
lembramos-nos do que aquele enganador, vivendo ainda, disse, que depois de 3 dias ia ressuscitar. Manda, pois, que ao sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê caso de seus discípulos forem lá à noite, furtem um corpo e digam ao povo que ressuscitou dos mortos. Assim, o seu último erro será maior do que o primeiro, ou seja, aí que vai ficar impossível de controlar mesmo ele. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ou seja, isso aqui revela algo profundo para nós. Tendes a guarda, mas quem é que está falando com eles? É os príncipes do sacerdote e os escribas, a galera aqui, ó, os fariseus, né? Príncipe do sacerdote e os fariseus. Tendes a guarda, ou seja, vocês não têm soldados à disposição de vocês? Viu aqui o grau de responsa que esses caras tinham? Eles tinham soldados romanos a serviço deles. Vocês não têm a guarda de vocês? Manda eles para lá e faz o que vocês entendem que tem que ser feito. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Nesses 11 minutos que nos restam, o capítulo 28 diz o seguinte: e no fim do sábado, quando já se despontava o primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Já é a 3ª vez que Maria Madalena é anunciada aqui. Foram ver o sepulcro, e eis que ouviram um grande terremoto. Então, tudo que Deus faz é terremoto, meu irmão. Deus é igual de terremoto, Deus é treme terra mesmo, né? Desceu lá na Turquia. Morreu, tremeu. Ressuscitou, tremeu. Vai voltar, tremeu. Vai dar poder, tremeu. Lá na Rua Azusa, desceu o poder do Espírito Santo, tremeu, caiu a casa e foram para outra. Meu Deus, gosta de terremoto, meu irmão. Né? O Paulo está orando, toma ele terremoto. Deus é terrível no terremoto mesmo. Deus gosta do terremoto. Então aí, ali era um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. A pedra era grande mesmo. E tirou onda o anjo, mano. Deslacrou e ficou em cima, assim, ó. Tirando onda, uma água de boca aqui. Aí elas chegaram lá, e o seu aspecto era como um relâmpago, ou seja, seu rosto brilhava, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, ou seja, desmaiaram. Isso era por conta do medo ou por conta da glória? Não, medo, o camarada parece um cara, que não dá para ver a cara dele, é como um relâmpago, daquele clarão. A roupa branca, a pedra que eles lacraram, rola para o lado e o camarada senta em cima. Ficaram com medo, e o texto diz que ficaram como mortos, ou seja, desmaiaram. Tanto que Maria Madalena chegou lá com a amiga dela, o anjo foi lá dentro, mostrou que Jesus não estava, elas saíram, os caras lá, ó, popocados, né? Eles acordaram depois, correram para o Pilatos e falaram, ó, o que foi? Conta tudo. Irmão, que bagulho doido, tremeu tudo. Quando nós olhamos, tinha um cara com a cara pegando fogo, um roupão branco. E o cara que estava lá saiu vivo. E nós não lembramos mais que desmaiou. Aí os judeus vão pagar eles. Os judeus pagam para eles mentir. Não fala isso para ninguém. Se vocês falarem isso, o povo vai crer. Fala que os discípulos dele foi lá e roubou o corpo deles. Vai ler isso mais à frente. E aí o que acontece aqui? O anjo fala para Maria Madalena e a outra Maria. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenham medo, para não desmaiar, né? Senão eu estou aqui. E ia contar para elas. Não tenham medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que vou-lo tenho dito. E saindo elas presunçosamente,
do sepulcro com temor e grande alegria, correram anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram-lhe os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizeis aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Quando eu imagino essa situação aqui, viu alocado no mato, né? Viu elas passando, ficou quietinho lá de toca, e na volta, pula, no meio da galera, né? E dá um sustão nas duas aqui. E o que me chama a atenção dentro do final desse texto aqui, esse aqui é muito lindo, é a forma que Jesus vai falar com elas. Ele saúda elas, fala para os meus irmãos. Cara, isso aqui é magnífico. Ele tem todo o direito assim, fala para os meus discípulos, os meus servos. Fala para os meus irmãos que eu estou vivo, que a gente vai se encontrar lá na minha Galileia. Diz que ele é chamado de Galileu. Cara, meus irmãos. Agora aqui não é mais somente o carpinteiro, é o Cristo ressurreto num corpo glorificado. Ainda não está na sua majestade, nós estamos vendo ele como ele era. Não está no esplendor da sua glória, como João viu lá em Apocalipse, montado num cavalo branco. O veste real, o semblante estarrecedor de tanta glória, marcado na coxa, espada na mão. Não é esse ainda. Mas é o Cristo ressurreto que se apresenta e fala: avisa para os meus irmãos que eu estou vivo. Uma expressão de carinho, de um relacionamento fidedigno, de alguém que, por mais que seja Deus, teve o prazer de abrir a porta da filiação para nós outros entrar. Antes do seu sacrifício, unigênito. Depois do seu sacrifício, primogênito. Antes ele era o único filho de Deus, agora ele é o primeiro, acompanhado de nós outros. Diga aos meus irmãos que eu estou vivo. Isso é magnífico demais. Por isso que eu sempre brinco com vocês e falo que a Bíblia é para ser estudada. Só por causa dessas belezas, essas joias espalhadas no meio da leitura que não são vistas, que muitos perdem esse prazer de ficarem nesse êxtase da revelação de Deus. Cara, ele considera a gente como irmão, mas ele é o nosso Abba. E olha para nós como irmãos, partes da sua família, sangue do seu sangue, no seu sangue e pelo seu sangue, nós agora somos sangue do seu sangue, somos da sua família. Avisa aos meus irmãos que eu estou vivo. Agora vem a mentira dos judeus que eu falei para vocês, não preciso ler, né? Aqui do verso 11 ao 15, os judeus, o soldado fica doido e vai contar lá e eles falam: não fala isso não. Não fala não, e até mais, além de eles pagar, eles falam assim, ó, no verso 14, e se isso chegar ao ouvido do governador, nós vamos persuadir e vos poremos em segurança. Ou seja, se vocês contar isso para o governador, para Pilatos, eu ainda vou persuadir ele para prender vocês. Aí eles: não, então me dá o dinheiro aqui. Aceitaram o dinheiro e, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, até o momento em que Mateus escreveu isso aqui, anos depois, o povo ainda acreditava, que Jesus não tinha ressuscitado nada. Que eles que roubaram o corpo de Jesus. Isso aqui é muito interessante, a nível de conhecimento. Porque tem texto na Bíblia, não fique escandalizado não, tem texto na Bíblia que só vai servir para conhecimento. Não tem nenhuma aplicação, é só conhecimento. Esse aqui é esse trecho aqui, melhor dizendo. Textos não, trechos. Esse trecho aqui só serve para nível de conhecimento. Que até o momento em que Mateus estava escrevendo isso aqui, foi anos depois da morte de Jesus, o povo ainda acreditava que Jesus não tinha ressuscitado nada, era mentira. Roubaram o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Porque ele só apareceu só para os discípulos e para outros. Olha,
só para os discípulos, só para quem creu nele. Ficou com eles 40 dias e depois foi assunto aos céus. Então a massa do povo não viu Jesus. Só quem viu foi o povo que creu. Então tinha de você mentira. Isso, nada, eles roubaram o corpo dele. O soldado falou que tomaram a palavra na cabeça, caiu desmaiado e levou o corpo. Essa história de homem com a cara brilhante, isso é mentira da Madalena. Madalena é doidona, essa mulher não que ela estava manifestando à toa aí. Todo mundo orava para a Madalena cair endemoniada. É capeta ainda, é mentirosa. Isso foi a história que colou em muitos corações. Jesus aparece, terminamos Mateus. E os 11 discípulos partiram para a Galileia. E os 11 discípulos partiram para Galileia. Por que eles partiram para lá? Porque eles acreditaram. E isso aqui é importante demais. O Júlio e o Sebastião vão entender. E os 11 partiram para a Galileia. O que acontece no Getsemane? Quando Jesus é preso? Eles fogem, porque os soldados não, mas o clero judeu quer matar eles. Só que agora os 11 se reúnem de novo e sem medo nenhum vão para a Galileia. Ou seja, vão se expor pelo caminho para a Galileia, juntos. E por que fizeram isso? Porque tinham a certeza de que ele havia ressuscitado. E agora eu aplico isso aqui no mundo espiritual. Algumas coisas eu risquei ali para aplicar no mundo espiritual. A certeza da vida de Jesus em nós nos dá coragem para fazer coisas que a gente não teria coragem se não fosse a certeza da vida dele em nós. A certeza da vida de Jesus deu coragem a esses incrédulos. Lembra de Pedro? O que negou? A certeza da vida de Jesus deu coragem a Pedro para sair do esconderijo para se expor em via pública em direção à Galileia. Ou seja, a garantia da vida de Jesus. Você de casa, a garantia da vida de Jesus nos leva a ter coragem para fazer coisas que a gente não teria se não tivesse essa certeza. A presença de Jesus nos leva a passos mais largos. A presença de Jesus nos dá ousadia para ir a lugares que a gente não teria coragem de ir se não fosse a presença dele. Por isso que devemos valorizar essa presença, crer nessa vida, porque ela vai nos levar a lugares mais profundos. Sabe o que vai nos fazer ter coragem a colocar em prática a partir de março o projeto que eu falei, de visitarmos algumas favelas aqui, em meio a tantas ocorrências de guerra no Rio de Janeiro? É a vida de Jesus. Nós sabemos que ele a qualquer momento vem, e nós queremos arrebatar o máximo de almas possíveis. E o Senhor nos deu algumas almas espalhadas nessas favelas aí. Eu, há anos atrás, fazia esse trabalho dentro das favelas. Eu já era chamado já de maluco. Você é doido, ficar indo para a cidade de Deus, ficar indo para Manguinhos, para Jacaré, para Acari, para Vila Vintém, para Vila Kennedy, para Barão. Você é maluco. Rola um tiroteio. A certeza da vida de Jesus me dá coragem para romper lugares que eu não iria se não fosse por ela. Então, em momentos da nossa vida que o temor bater a porta, a certeza da vida de Jesus nos leva a dar passos mais largos. Por que eu vou aceitar essa proposta de pregar na igreja? A minha primeira vez, a certeza da vida de Jesus vai me dar coragem para subir naquele culto e pregar o evangelho. Por que eu vou ter coragem para parar ali na esquina e começar a falar que Jesus ama e quer salvar o pecador? Porque a certeza da vida de Jesus me dá coragem para romper esses limites. Porque o diabo se veste de medo de vez em quando, para nos paralisar as pernas, para impedir o progresso de Deus em nós e também através de nós. Mas a certeza da vida de Jesus nos faz sair e se expor ao mal
em favor do bem que ele tem para nós e para os outros. Isso é inspirador demais. Verso 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A um olhar superficial, parece que aqui acaba o encontro, né? Parece que aqui acaba o encontro. Pô, Jesus mal vê os caras, ide por todo mundo. Não, é porque agora que esses caras vão ficar 40 dias com Jesus, segundo a doutrina bíblica, e vão ouvir coisas que não foram escritas, que vão ser cruciais para o crescimento do Evangelho. Porque agora é um preparatório de 40 dias, um seminário de 40 dias, que vai fazer esses homens em Atos dos Apóstolos, que para mim eu chamo de Atos do Espírito Santo, levar a igreja a um nível espiritual que não tem mais tamanho. Atos capítulo 1, Jesus fala com eles: fiquem em Jerusalém, até que a promessa se cumpra. Atos capítulo 2, o poder de Deus vem sobre eles. Pedro prega a primeira vez em público, milhares de almas se rendem. Pedro é preso de novo, só que agora não nega Jesus, e fala que não tem problema, vai falar, continuar falando. Pedro é preso em Atos capítulo 12, o anjo vai lá e tira ele, e eles começam a pregar. Atos capítulo 19, Atos capítulo 9, Paulo é levantado como mais um obreiro escolhido para seguir em frente aí no discipulado. A igreja cresce, eles escolhem Matias para entrar no lugar do Judas vacilão. E a igreja toma uma proporção. Barnabé é levantado, traz o seu sobrinho João Marcos, e ele briga com Paulo, se divide, vai Silas e Paulo para cá, vai Barnabé e o Marcos para cá. Eu sei que agora ganha Tito, ganha Timóteo e ganha Paulo, e está ganhando, e no final de Atos a igreja fez obras magníficas que ainda não acabou. Tudo isso é resultado desse encontro com Jesus aqui e desse seminário de 40 dias. Então fica para nós agora como experiência isso aqui. Porque olha para mim agora. Já passamos 5 minutos. Olha para mim agora. Camarada morre, ressuscita. E a primeira coisa que ele faz com aqueles camaradas que estavam ansiosos para vê-lo de novo é a frase que sai da boca dele, a primeira. Ser sincero, gente. O que você esperava de Jesus falar? Viu, gente? Eu não falei que eu ia voltar, gente? Viu, Ágata? Ficou triste, né, minha filha? Eu falei que eu ia voltar, me dá aqui um abraço. Saudade de vocês. Se subentende por razão lógica e emocional que isso aconteceria. Mas não. A primeira frase que ele fala quando os vê é: ide por todo mundo. Por que é a primeira frase que Jesus fala? Porque é para isso que ele morreu e agora ressuscitou. E é para isso que os 12 foram escolhidos. Jesus vai direto na missão, porque a missão é mais importante do que tudo. Sabe por que vocês estão aprendendo aqui? Não é para ser salvo. Vocês já foram salvos. E se permanecerem em Cristo, herdarão a salvação. Eu costumo dizer que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Vocês estão aprendendo hoje aqui para comunicar isso aqui. Senão não adianta de nada saberem de Cristo e do seu amor e viverem entalados e gorduchos na fé, se não conversarem isso com ninguém. Esse ano de 2023, o Senhor vai me dar energia e audácia e ousadia para empurrá-los com a força que eu puder ao caminho da pregação do Evangelho. A hora é chegada e é agora de nós contagiarmos as massas com esse amor incomparável. Nós precisamos contar para alguém desse que morreu e estrangeiros foram beneficiados pelo seu amor. Desse que morreu e que nós não morremos por conta da sua morte, nós vivemos. Chega de vivermos um evangelho de egoístas, gorduchos dentro de uma igreja,
que só comem do Evangelho, só recebem dos louvores, só aprendem na doutrina, e estudamos com gente seca, morrendo à míngua no pecado, e trabalhamos com gente que estão morrendo no pecado, e que moramos do lado de gente que está morrendo no pecado. É uma tolice nossa engordarmos a nossa alma aqui e vermos milhares de pessoas à nossa volta desnutridas na fé, quando nós temos o alimento sólido e nutritivo de Deus. O Senhor está nos instruindo aqui para que a gente possa ser instrutores lá fora, senão não tem valia nenhuma. Olha como que o Evangelho de Mateus termina, da mesma forma que o de Marcos vai terminar, da mesma forma que o de Lucas vai terminar, por isso chamado de sinóticos. Tem convergências entre eles, e todos terminam com essa mesma recomendação: ide e pregai. Essas nações precisam de nós. Talvez nós não iremos a essas nações, mas essa daqui está em nossas mãos. Talvez eu nunca vou passar pela Arábia Saudita, pela Croácia, Coreia, aqui, Coreia do Sul, Canadá, não sei, México, Rússia, Japão, Catar, não sei, Argentina, Uruguai, Alemanha, Espanha, País de Gales, Portugal, França, Marrocos, Gana, Camarões, Estados Unidos, Bélgica. É que você não está vendo, talvez você não está vendo só aqui, né? Mas tem um bocado de bandeirinha aqui na nossa igreja. Talvez eu nunca vou passar por aquelas lá, mas o Brasil é minha terra. Talvez você nunca vai em Manaus, em Minas, em São Paulo, no Espírito Santo, no Acre, na Bahia, na Paraíba. Talvez você nunca vai em Angra dos Reis. Talvez você nunca vai em Niterói, em Bom Sucesso. Olha como que eu venho reduzindo o espaço. Talvez você nunca vai em Madureira, em Cascadura, em Campo Grande. Mas Malé é a sua área. A sua rua é a sua área. A sua vila é a sua área. E o Senhor nos desperta na noite de hoje para dizer: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então tem gente do lado da sua casa magro, desnutrido na alma, e você hoje está saindo daqui com a barriguinha cheia. Você não precisa ser um orador como o presbítero Júlio, Sebastião, o seu pastor, para poder comunicar o Evangelho. Você só precisa contar o que Jesus fez. Amanhã lá na vila, nós vamos ter lá na vila lá um pregador que para mim é o melhor pregador para aquela vila. Se o Marco Feliciano me pedisse para pregar lá, eu não ia deixar só para essa pessoa que vai pregar lá amanhã pregar, o Hudson. O Hudson cansou de ficar caído lá dentro da vila, com o nariz cheio de cocaína. Caído, literalmente, do Lucas pai, pegar ele no colo com outros caras e levar para casa. E amanhã o Hudson, ele falou: pastor, como assim? O Hudson só conta o que ele fez. Conta do dia que você estava com 38 na cabeça para explodir o seu crânio e Jesus te fez desistir. Conta dos teus vícios largados, da prostituição deixada. Conta do que ele fez. Então amanhã o Hudson é o melhor pregador para aquele lugar ali. O Hudson, o Flávio, o Lucas são os melhores pregadores para aquele lugar. Porque são pessoas que viram que outros dias estavam embriagados e possuídos pela carne. E agora, assuntos ao Evangelho, têm a oportunidade de viver Cristo Jesus. Então conte para alguém. Talvez lá na sua vila você só vai falar isso: cara, Jesus me salvou, mano. De quê? No meu caso, ele me salvou disso, daquilo. Você eu não sei, mas tem alguma coisa que Jesus quer te salvar dela. E depois que a gente dá o primeiro passo em direção a esse ide, parece que uma mochila espiritual é entregue a nós e ferramentas começam a ocupar o espaço dessa mochila.
Ou vocês acham que o pastor de vocês, eu nasci pregador? Sabe qual foi o primeiro departamento que eu me envolvi na igreja? Salomão é testemunha. O Salomão conhece a minha caminhada na igreja antes da minha esposa. Sabe qual foi o primeiro departamento que eu me envolvi na igreja? Novo convertido? Qual foi, Salomão? O grupo de jovens que faziam evangelismo. Toda sexta-feira era eu e mais 3. Eu, Andrezinho, Gilmar e Danilo. Toda sexta-feira, eu, Andrezinho, Gilmar e Danilo. Saíamos pelas favelas. E olha que eu era do 3º comando e eu ia na Barão. Lá em cima, ele falava, tu quer ir? Vamos. Na época, um grupo paramilitar chamado de Milícia tomou a comunidade. Eu, Adriano, se você não quiser subir o campinho, eu falei, não vou. Você não tem medo? Os caras não têm medo não, mas se morrer hoje, Jesus salvou, vamos. Tinha mais coragem do que eu tenho hoje. Então você acha que eu já comecei pregando? Não, é uma mochila. A gente dá um passo, a gente recebe ela, e aí a cada entrega no serviço do reino, parece que Deus vai abrindo e colocando novas ferramentas espirituais ali dentro. E quando você menos percebe, você já está dando voos altos no serviço do reino de Deus. Nós terminamos hoje aqui o Evangelho de Mateus. E vocês vão ver, quando eu ministrar o Evangelho de Lucas, que vai terminar do mesmo jeito. Jesus comissionando os seus discípulos e adeptos da sua palavra a comunicar o que receberam. É a primeira palavra que Jesus fala com eles, porque é a mais importante a ser dita. Não tinha nada mais importante do que dizer, vão e preguem o que vocês estão vendo aqui agora. Contem para todo mundo que eu morri e ressuscitei por amor de vós. Amém? Vamos colocar de pé. Você de casa que está aí assistindo, né? Hoje nós não fizemos live, foi gravado. Então possivelmente você está assistindo aí na terça, na quarta, na quinta ou em qualquer outro dia. Mas eu peço que você faça uso desse vídeo com carinho, tanto para a sua vida pessoal, como para a vida de outra pessoa. Se você entender que tudo que você ouviu hoje aqui corroborou para a sua fé, foi útil para o teu crescimento espiritual, ajude alguém. Compartilha aí no seu Facebook, compartilha no grupo da família, manda para um amigo de trabalho, faz voar aí. E não é no nível de eu ficar conhecido, de eu ser remunerado pelo YouTube, é o nível de alguém mais saber daquilo que hoje você ficou sabendo, tá bom? Se você quiser me ajudar, eu não vou deixar aí o número do meu Pix, eu não vou deixar para você contribuir, nada disso, tá? Você quer me ajudar? Semeie na vida de alguém essa semente que Deus semeou em mim e hoje eu tive a oportunidade de semear em você. Vamos ser agricultores do reino de Deus, espalhando as sementes do Evangelho em almas que são terra áridas, mas com a chuva do Espírito e a semente da palavra vão ser terrenos férteis para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que hoje recebemos aqui. Leva os meus irmãos de volta para casa e dê-lhes uma noite de paz em família na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Onde quem recebe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todo aquele que aguarda, que espera a vida do Senhor, e a sua igreja diga amém. Quem disse amém, abençoe a vida de alguém. Vai em paz, está terminado, no nome de Jesus.